efeito das ervas aromáticas foi aos poucos estabelecendo aquele estado íntimo de intensa tranquilidade. Cheiro suave e agradável. Nada do que imaginara anteriormente. O salão era de uma simplicidade que desafiava tudo o que pensara antes. Havia cadeiras dispostas com a regularidade para assistência. Ao fundo, uma mesa que servia de altar, com uma imagem de Jesus de Nazaré. 2 velas acesas ao lado e copos com água formavam a maior parte dos utensílios do culto. Tudo simples. Muito simples. Entre o altar e a assistência havia uma divisão com um espaço relativamente grande, que Nikita não sabia para que servia. Ela, porém, estava desarmada, decepcionada com a simplicidade do ambiente. Ione aproximou-se de Nikita e conduziu-a para outra repartição da tenda, um pequeno cômodo onde ela seria entrevistada por um companheiro da casa. Não me deixe sozinha, pelo amor de Deus. Que é isso, amiga? Fique tranquila. Só vamos anotar-lhe os dados para registro. Entraram no pequeno aposento e pôde notar uma escrivaninha com 2 cadeiras em frente e um retrato fixo na parede dos fundos. Era de um preto velho, simpático e sorridente, que olhava para o alto como se estivesse fixando as nuvens num céu de anil. Um senhor atendeu com expressão de carinho e perguntou-lhe: "É a primeira vez que vem a uma tenda de Umbanda?" Olhando para Ione, demorou a responder: "Sim. Claro. A minha amiga me convidou, sabe? Eu estou com uns probleminhas. Na verdade não sou eu, é o meu filho, sabe? Não se preocupe, senhora, tudo a seu tempo. Eu apenas pergunto para saber quanto conhece a respeito do nosso culto. Como é seu primeiro contato com a Umbanda, nós nos colocamos à disposição para qualquer esclarecimento às suas dúvidas e pedimos que se sinta à vontade em nosso meio, pois aqui somos uma família. Todos aqui trazemos problemas por solucionar, mas graças a nosso Pai Grande, estamos unidos para tentar também auxiliar os outros, na medida do possível." Após a conversa inicial, Nikita ficou mais calma. No entanto, pensava em quanto cobrariam para fazer o trabalho para seu filho. Será que teria dinheiro bastante? Foi conduzida para o local da assistência e sentou-se junto à companheira Ione. Pôde observar também que a maioria das pessoas estava de branco e se ajoelhava no chão para orar. Imitou-os no procedimento. Orou. Orou com um sentimento que nunca tivera antes. Lágrimas vieram-lhe à face. Foi despertada desse estado elevado de consciência quando Ione tocou-lhe de leve, entregando-lhe um papel com algo escrito. Levantou-se lentamente, sentou-se e abriu o papel. O que estava escrito bastou para que se desfizesse qualquer barreira que porventura ainda restasse. Leu então com todo o interesse de sua alma. Saciou sua sede e satisfez sua curiosidade. Desarmou-se ante o que estava escrito. Abriu seu coração para as claridades de Aruanda, como dizem os nossos irmãos, e pôde então compreender que julgara mal aquelas pessoas e que, se estava ali precisando da ajuda delas, não tinha o direito de manter barreira no coração. O folheto dizia simplesmente: "Meu filho, minha filha, que as bênçãos do nosso Pai Maior estejam em sua vida. Sarava. Você está numa tenda umbandista. Talvez você não tenha vindo aqui por livre escolha. Talvez as dificuldades da vida lhe tenham indicado o caminho. Quem sabe é curiosidade natural que invade seu coração. Mas não importa. Você está aqui. E nós também. Queremos esclarecer a você que neste recinto reina a disciplina e o respeito por nossos guias e pelas leis da Umbanda. Aqui se pratica a caridade, por isso mesmo, não se cobra nada pelas orações e pelos conselhos que aqui são prestados. Somos trabalhadores do Pai Maior e não temos outro objetivo que não seja servir de instrumentos para que os guias realizem seu trabalho. Não tratamos de nenhum assunto que possa prejudicar ao próximo. Não fazemos despachos, oferendas ou matanças de animais. Nossa lei maior chama-se Umbanda e para nós, significa união, caridade,
crescimento e integração com a lei da vida. Seja bem-vindo, vibre harmonia, bem-estar e prosperidade, que os guias iluminem sua vida para encontrar a resposta nos seus questionamentos e a solução para suas dificuldades. Sarava os guias do Umbanda. Sarava o Pai Maior. Então, havia muito compromisso por parte daquelas pessoas. Isso queria dizer que as informações que eu vira de uma outra fonte estavam equivocadas. Meu Deus, como a gente faz ideia errada das pessoas, pensava consigo mesma. A tenda começou a encher de gente e logo não havia mais lugar. Começaram, então, a cantar. Os cânticos sagrados da Umbanda realmente contêm um profundo significado. Era a hora da invocação dos guias e mentores do culto, a qual se realizava através dos cantos e das orações. O congá já estava preparado e os filhos da tenda se encontravam em seus lugares, todos de branco, enquanto as rosas e as folhas aromáticas envolviam o ambiente com seus odores balsamizantes. Os hinos sagrados começavam a vibrar no recinto. Como cheira a Umbanda? A Umbanda cheira. Cheira cravo e cheira rosas, cheira flor de laranjeira. Vibrações intensas envolviam o ambiente e desde o momento em que chegamos pudemos perceber isso. Desencarnados e encarnados vinham ali em busca de algo. Chegamos cedo ao meu pedido, pois desejava obter informações e fazer algumas observações, que para mim, eram muitíssimo importantes. O caso Erasmino me inspirava de dedicação e gostaria de participar de todos os lances. Momentos atrás, quando Deniquita penetrou no salão principal, já nos encontrávamos lá e deste lado da vida as coisas se passavam bastante interessantes. Fomos apresentados a uma entidade que estava postada junto à soleira da porta. O espírito parecia um soldado que estava de prontidão para manter a ordem e a disciplina. Lá fora viríamos outros que estavam em pontos estratégicos em torno de todo o quarteirão onde se localizava a construção física da tenda. Impunham respeito e zelavam pela disciplina do lugar. Eram perfeitos cavalheiros. Um deles, a quem fomos apresentados, atendeu-nos solicito e encaminhou-nos ao responsável espiritual pelos trabalhos da noite. Aproximou-se de nós um espírito trajando terno azul marinho, alto e de bigode emoldurando a face sorridente. Era o irmão Anselmo. Vinha acompanhado de outro espírito, uma senhora de cor negra, que se vestia com os trajes típicos da época do Brasil colônia. Sua aura envolvia-nos a todos e uma bondade profunda irradiava-se de sua presença, tornando-a respeitada por todos os outros espíritos que ali trabalhavam. Eram os responsáveis pelas atividades daquela tenda de Umbanda, o irmão Anselmo e a irmã Eusália que, sorrindo, nos cumprimentaram com um abraço fraternal. Meu nome é Arnaldo, falou o meu companheiro. Estamos em tarefa de socorro e com certeza já foram informados pelos nossos irmãos maiores a respeito de nossa vinda. Claro, meu irmão, falou Anselmo. Somos aqui, todos aprendizes e creio que poderão nos auxiliar muito nas tarefas que possamos desenvolver em comum. Esta é nossa irmã Eusália, nossa mentora, responsável por nossas atividades. Que é isso, Anselmo? Dessa forma você me deixa sem jeito, redarguiu a bondosa entidade. Somos trabalhadores da mesma causa e estamos aqui para fazer o melhor que pudermos para o auxílio a quantos Deus nos envia. Sintam-se em casa, meus filhos. A partir daí, estabeleceu-se um clima de verdadeira fraternidade e amizade entre nós. Anselmo nos orientava com carinho quanto a tudo que perguntávamos, ou melhor, que eu perguntava, pois não abandonar ainda o meu hábito de espírito perguntador. Não consegui deixar na terra minha curiosidade, que até hoje me acompanha como marca registrada. Afinal, mesmo deste lado da vida tem muita gente que se julga possuidora da verdade, o que é um ledo engano. Também para esses eu escrevo. Aqui temos também muita literatura e alguém que se acostumou a ser repórter quando encarnado encontra aqui mil umas situações às quais poderá se dedicar. E olha que tem muito espírito interessado em nossas notícias. Mas,
Deixando de lado essa minha mania de defunto metido a repórter do além, vamos ao que interessa realmente. Olhei por todo o ambiente e pude notar uma luminosidade azul com reflexos dourados envolvendo a todos que entravam. Curioso, ensaiei uma pergunta para Anselmo, enquanto Arnaldo se afastava com Eusália para tratar do caso que viemos acompanhar. O meu novo amigo não se fez de rogado e explicou-me solicito. Acho que você está tão interessado nos assuntos da Umbanda que não olhou bem o que acontece à sua volta. Quem dera que os outros espíritos pudessem se dedicar a uma pesquisa, como você está se propondo fazer e levassem para os nossos irmãos da crosta as informações corretas. Enquanto lhe falava, eu fui olhando o ambiente com mais atenção. Ao lado da porta de entrada havia 2 espíritos, que estavam magnetizando todos que passavam por eles. Um assemelhava-se a um índio pele vermelha, com uma indumentária jogada sobre o ombro, de porte altivo, sério, porém, sem ser grave. Trazia o recipiente nas mãos e espargia uma espécie de mistura de ervas maceradas em todas as pessoas. Do outro lado da porta, um autêntico preto velho, porém nem tão velho assim. Trazia nas mãos um estranho instrumento, que Anselmo identificou como sendo um turíbulo ou incensário, movendo em torno das pessoas que entravam na tenda, enquanto o objeto exalava uma fumaça de cheiro adocicado, de forma que ninguém que passasse por aquela porta ficasse sem os efeitos do que lhes era ministrado. Esses são companheiros que na terra se especializaram no cultivo e na manipulação de ervas. Aqui deste lado, além de irradiarem fluidos de sua aura pessoal, continuam com o mesmo trabalho, auxiliando o quanto possam para o benefício geral, falou-me Anselmo. Observe bem aquele companheiro que entra no salão. Entrava um senhor de semblante grave, estatura alta, acompanhado por uma jovem, que segurava em sua mão. O preto velho e o índio faziam o que eu chamava de ritual, envolvendo-o em suas vibrações. Aproximei-me mais para melhor observação e pude notar no senhor uma grande quantidade de energias que se mesclavam em tonalidades de cinza e verde escuro, envolvendo na região do chakra frontal e do plexo solar. Trazia impregnado em seu campo áurico, algo semelhante a uma lagarta, que parecia sugar-lhe as energias. Quando a fumaça fluídica envolveu-o, começaram a cair no chão algumas postas de uma massa que se assemelhava à carne crua, guardando a peculiaridade de parecer viva, pois mexia-se constantemente. Quando o índio espargia água com propriedades desconhecidas para mim, sobre o senhor, ela caía sobre o parasita e o desfazia, derretendo como se fosse um ácido que, derramado sobre a estranha criatura, a desmaterializar-se. Fiquei abobalhado com o que vira. Eram verdadeiramente diferentes os métodos empregados, mas sem sombra de dúvida eram eficazes. Anselmo socorreu minha curiosidade novamente. Vê, meu amigo, como esses companheiros promovem a limpeza magnética nas auras dos irmãos encarnados. Utilizam-se de recursos que conhecem. Você não ignore que todas as coisas têm magnetismo próprio e aqui deste lado da vida, as estruturas astrais das plantas, com a vibração que esses espíritos conseguem canalizar da natureza, são medicamentos eficazes, que nas mãos de quem conhece, se transformam em potentes instrumentos de auxílio, expurgando larvas e criações mentais inferiores do campo magnético dos companheiros encarnados e mesmo desencarnados. A natureza guarda segredos que estamos longe de compreender em sua totalidade. Aqui nada se perde. Todo conhecimento é utilizado para o trabalho de auxílio. Toda experiência é aproveitada nas tarefas, porém, obedecemos a um critério como verá depois. Comecei a aprender que, em qualquer lado da vida que nos encontremos, nossas experiências, nosso conhecimento, mesmo que sejam incompreendidos por uma multidão, poderão ser úteis no serviço ao próximo. Aquele caboclo e aquele preto velho eram espíritos de uma sabedoria que desafiava muitos sábios da crosta e mesmo muitos desencarnados. Em sua simplicidade e pureza de intenções, auxiliavam quanto podiam,
dando sua cota de contribuição. Segui o Selmo e observei igualmente o Congá, o local onde se encontravam as atenções de todos. Era uma espécie de altar, utilizado para as rezas que se destinavam a encarnados e desencarnados. Anselmo, desta vez, explicou sem que eu perguntasse. Muitas pessoas necessitam ainda de algo que funcione como muletas psicológicas, a fim de desenvolverem seu potencial. Mas, aqui, o que acontece é bem diferente. O altar, os objetos de cultos e todo o simbolismo que utilizamos, como os pontos riscados e cantados, as chamadas curimbas, visam compor o que chamamos de bateria magnética. É uma espécie de bateria psíquica que concentra as energias de que precisamos para as tarefas que realizamos. Na Umbanda lidamos com fluidos às vezes muito pesados, com magnetismo elementar, e uma grande quantidade de pessoas que vai e vem em busca de recursos não conseguem ainda compreender o verdadeiro objetivo do Umbanda. Às vezes, muitos umbandistas também não lhe compreendem os mistérios sagrados. Esse altar, o Congá, usando terminologia própria da Umbanda, é uma verdadeira aplicação energética. Todos concentram aí seus pensamentos, suas orações, suas criações mentais mais sutis. Então, quando precisamos de uma cota energética maior para desenvolver certas atividades, é só recorrermos a este depósito de energias, pois o altar é também um imenso reservatório de ectoplasma, força nervosa grandemente utilizada por nossos trabalhadores, em vista da natureza das nossas atividades. Os cânticos, além de identificarem cada espírito que se manifesta, servem igualmente como condensadores de energia, uma espécie de mantra, que são palavras consagradas por seu alto potencial de captação energética. É a força mágica do Umbanda. Observei o ambiente espiritual da tenda ou do terreiro. À medida que o povo cantava em ritmo próprio, parecia que imensa quantidade de energia luminosa ia se formando por cima da assistência, segundo o ponto cantado. De cores variadas, as energias iam se aglutinando na psicosfera ambiente e depois eram absorvidas pelas auras de quantos ali estavam, além de se agregarem em torno do Congá. O fenômeno era maravilhoso de se ver. Em meio ao redemoinho de energias, espíritos que se manifestavam em forma de crianças canalizavam esses recursos para os assistentes, que estremeciam ao receber o toque energético. Eram os fluidos que os atingiam e desestruturavam as criações mentais inferiores, os miasmas e os demais parasitas que se encontravam nas auras dos participantes. Não tive coragem de falar nada. Aprendia que tudo ali, naquela tenda tinha uma finalidade específica. Anselmo, porém, continuou. Isso não quer dizer que todos aqui saibam o que se passa em nosso plano. Para muitos, tudo isso significa apenas uma forma de se adorar ou de se prestar culto às forças da natureza ou um elo de união com guias e mentores da Umbanda, mas estamos trabalhando para que nossos médiuns se esclareçam cada vez mais e compreendam as leis que regem as atividades deste lado da vida. Já obtivemos muitos resultados e cremos que conseguiremos, com o tempo, sensibilizar a muitos, embora as dificuldades naturais que encontramos por parte de dirigentes, médiuns e frequentadores que teimam em continuar na ignorância do que ocorre, transformando tudo em misticismo. Mas não importa. Continuamos a nossa tarefa de espiritualizar a Umbanda e fazê-la mais compreendida por nossos irmãos. Aventurei-me, então, a perguntar a respeito de algo que me chamara a atenção desde que chegara na tenda. Quem eram aqueles espíritos que pareciam guardar a entrada do local? Pareciam soldados de um exército de desencarnados. Aqueles são os guardiões, meu caro Ângelo. São os espíritos responsáveis pela disciplina e pela ordem no ambiente. Em muitas tendas ou terreiros, são conhecidos como Exus. Para nós, são companheiros experimentados em várias encarnações, em serviço militar,
em estratégias de defesa ou mesmo simples trabalhadores que se fazem respeitar pelo caráter forte e pelas vibrações que emitem naturalmente. Eles se encontram em tarefa de auxílio. Conhecem profundamente certas regiões do submundo astral e são temidos pela sua rigidez e disciplina. Formam, por assim dizer, a nossa força de defesa, pois não ignora que lidamos em um número imenso de vezes com entidades perversas, espíritos de baixa vibração e verdadeiros marginais do mundo astral, que só reconhecem a força das vibrações elementares, de um magnetismo vigoroso e personalidades fortes que se impõem. Essa, a atividade dos guardiões. Sem eles, talvez, as cidades estariam à mercê de tropas de espíritos vândalos ou nossas atividades estariam seriamente comprometidas. São respeitados e trabalham à sua maneira para auxiliar quanto possam. São temidos no submundo astral, porque se especializaram na manutenção da disciplina por várias e várias encarnações. Quer dizer, então, que estes são os chamados Jesus. Mas quando se fala neles, as pessoas os julgam seres infernais ou assassinos e até mesmo certos umbandistas passam essa ideia a respeito deles. Existe muita desinformação e falta de estudo, principalmente nos meios que se dizem umbandistas. Na verdade, prolifera um número acentuado de manifestações religiosas de cunho mediúnico que utilizam do nome da Umbanda para se caracterizarem perante a sociedade dos homens. Mas a verdadeira Umbanda é uma religião que é destituída de misticismo em seus fundamentos, o que mais tarde poderemos esclarecer a você. Aqui, no entanto, nos deteremos para esclarecer melhor o assunto. Muitos do próprio culto confundem os Jesus com outra classe de espíritos, que se manifestam à revelia em terreiros descompromissados com o bem. Na Umbanda a caridade é a lei maior e esses espíritos com aspectos os mais bizarros, que se manifestam em médiuns são, na verdade, outra classe de entidades, espíritos marginalizados por seu comportamento ante a vida, verdadeiros bandos de obsessores, divádios, que vagam sem rumo nos subplanos astrais e que são, muitas vezes, utilizados por outras inteligências, servindo a propósitos menos dignos. Além disso, encontram médiuns irresponsáveis que se sintonizam com seus propósitos inconfessáveis e passam a sugar as energias desses médiuns e de seus consulentes, exigindo trabalhos, matanças de animais e outras formas de satisfazerem sua sede de energia vital. São conhecidos como os quiumbas, nos pântanos do astral. São maltas de espíritos delinquentes, à semelhança daqueles homens que atualmente são considerados na Terra como irrecuperáveis socialmente, merecendo que as hierarquias superiores tomem a decisão de expurgá-los do ambiente terrestre, quando da transformação que aguardamos no próximo milênio. Os médiuns que se sintonizam com essa classe de espíritos desconhecem a sua verdadeira situação. Depois existe igualmente um misticismo exagerado em muitos terreiros que se dizem umbandistas e se especializam em maldades de todas as espécies, vinganças e pequenos trabalhos, que realizam em conluio com os quiumbas e que lhes comprometem as atividades e a tarefa mediúnica. São na verdade, terreiros de quimbanda e não de umbanda. Usam o nome da Umbanda como outros médiuns utilizam-se do nome de espíritas, sem o serem. Há muito que se esclarecer a respeito. Os espíritos que chamamos de Jesus são na verdade, os guardiões, os atalaias do plano astral, que são confundidos com aqueles dos quais falamos. São bondosos, disciplinados e confiáveis. Utilizam o rigor a que estão acostumados para impor respeito, mas são trabalhadores do bem. Como nós, não exigem nem aceitam trabalhos, despachos ou outras coisas ridículas das quais médiuns irresponsáveis, dirigentes e pais de santo ignorantes se utilizam para obter o dinheiro de muitos incautos que lhes cruzam os caminhos. Isso é trabalho de quimbanda, de magia negra. Nada tem a ver com a Umbanda. O assunto dava para muita conversa e elucidações, mas a hora não comportava tais possibilidades.
pois as atividades iriam começar. Arnaldo e Eusália aproximaram-se de nós, após as interessantes elucidações de Anselmo. Enquanto os dois dirigentes se dirigiam para a mesa ou altar, achegamo-nos de Deniquita para envolvê-la com vibrações mais sutis, enquanto, segundo Arnaldo me contou, um grupo de espíritos, os guardiões, estava se dirigindo à residência de Erasmino e outro grupo faria investigações em relação ao lugar que visitamos, o prédio onde trabalhava a falange de espíritos que estavam envolvidos com os desequilíbrios de Erasmino. Os cânticos criavam no ambiente uma atmosfera de intensa radiação magnética, pois concentravam na psicosfera da tenda as energias de todos os presentes. Faíscas elétricas cruzavam o ar, ionizando a atmosfera, como se as correntes energéticas obedecessem ao ritmo dos hinos cantados. Não havia ali atabaques ou tambores como eram utilizados em outros lugares. A um sinal do dirigente, pararam de cantar e todos se concentraram no altar de onde emanava luminosidade singular, parecendo uma nevoa de radiações cintilantes. Foi indicado um médium da corrente para realizar as preces iniciais e novamente recomeçou o cântico de invocação das entidades da casa. Aproximou-se de cada médium um determinado espírito, que o envolvia em suas vibrações peculiares. O ritmo da música foi aumentando e pude ver como Eusália e Anselmo aproximaram-se dos médiuns com os quais deveriam trabalhar na noite. Fiquei encantado com o que via. Eusália transformou-se aos nossos olhos de desencanados, modificando a sua aparência perispiritual de tal maneira que, se alguém possuidor de vidência a tivesse visto naquele momento, não a reconheceria. Foi-se encurvando aos poucos e assumiu a personalidade e aparência de uma velha de mais ou menos 70 anos de idade, enquanto o seu médium igualmente assumia a mesma postura, demonstrando em seu semblante as características que o espírito assumira. Por sua vez, Anselmo foi aos poucos modificando a sua aparência em um exercício de ideoplastia, assumiu aspectos de um velho calvo, negro e de um sorriso extenso no rosto. A médium que o recebia, como falavam na tenda, tomou mesmo a postura do espírito que se apresentava aos encarnados como o pai Damião, enquanto Eusália era agora a bondosa vovó Catarina. Começaram as atividades mediúnicas da noite e cada médium dava passividade a um espírito que se manifestava entre os encarnados como o preto velho. Era a gira de Umbanda. Deniquita foi conduzida por Ione a ajoelhar-se aos pés de vovó Catarina, entidade que se revezava com o pai Damião na direção dos trabalhos. O olhar bondoso da entidade transparecia através dos olhos do médium que lhe recebia a influência. Sentado em um banco pequeno, trazia um ramo de alfazema na mão, que lhe fora dado por um jovem que auxiliava com o qual fazia seu benzimento. Deniquita começou a chorar emocionada com as vibrações da entidade, as quais envolviam. A preta velha começou a falar naquele linguajar todo simples, que conseguia tocar nos corações. Deus seja louvado, minha filha. Deus seja louvado. Ou se vem à tenda de Nega Veia em busca de ajuda, mas Nega Veia vê mais em seu coração. É um coração de mãe, como Nega foi um dia. Você sofre pelo fio querido. Mas não há de ser nada não, minha filha. Mantenha fé em Deus, nosso Pai maior e aos poucos as coisas vai melhorando. Nós vamos trabalhar para o nosso Erasmino e temos amigos seu do lado de Nega Veia que veio ajudar também. A conversa continuava num misto de consolo e de informações do plano espiritual a respeito do caso de Erasmino. Deniquita chorava sentidamente, enquanto a assistência continuava cantando os pontos dos guias. Olhei bem o que se passava e pude ver que, enquanto a entidade conversava com a companheira encanada, caíam dela certos resíduos fluídicos, que eram dissolvidos nas vibrações do ambiente espiritual do lugar. Vovó Catarina passava aos poucos seu ramo de alfazema em volta de Deniquita, dando-lhe um passe do galho da erva. Desprendiam-se fios tenuíssimos de fluidos lilazes, que interagiam com a aura da nossa irmã, causando-lhe imenso bem-estar.
Eram os recursos da natureza aliados ao amor da entidade e à simplicidade de sua tarefa. Uma a uma as pessoas iam se aproximando dos médiums incorporados para o momento de conversa fraterna, enquanto, deste lado, os guardiões retornavam com informações preciosas a respeito do caso Erasmino. Fim do culto. Após as orações, os espíritos responsáveis retornaram à forma que tinham, com extrema naturalidade. Dirigimos-nos ao aposento contíguo para conversarmos. Os assistentes retornaram aos seus lares, e Nikita, aliviada, retornou igualmente com Ione, que lhe presenteou com um livro interessante, que o médium da casa lhe deu, O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. Estávamos reunidos na sala, com os mentores da tenda, quando nos foi passado por um dos guardiões extenso material capturado no Reduto das Trevas, onde todo o caso estava sendo tramado. Após Eusália ler o conteúdo, falou-nos preocupada. O caso de nosso Erasmino exige muito trabalho. Pelo que vejo, nosso irmão vem de um passado espiritual em que se comprometeu largamente com atividades menos dignas no submundo do crime, em região da Europa. As entidades envolvidas com o caso não o perdoaram, pois se sentiram lesadas com sua atitude, que julgam traidora. Contrataram um agente das sombras e exímios magnetizadores, os quais trabalham no caso mantendo extensa base em região das sombras, a qual vocês tiveram oportunidade de visitar na companhia de Erasmino, desdobrado. Precisamos de mais ajuda de médiums experimentados em atividades deste lado. Temos que desativar esta base o mais urgente possível. Os guardiões conhecem bem o local que já está devidamente mapeado. Quanto a Erasmino, nós o traremos aqui para as devidas orientações e ela participará de uma atividade diferente. Fará parte apenas do grupo de estudos. Faremos a limpeza em sua aura de uma única vez, depois veremos como proceder para conduzi-lo a uma consciência mais ampla de sua realidade espiritual. A companheira mostrou-se conhecedora profunda de casos semelhantes e portou-se com extremo equilíbrio em sua proposta de trabalho. Entregou-nos os documentos capturados na base umbralina ao submundo astral, como chamavam, e pudemos perceber quanto exige de nós a tarefa que estávamos empreendendo. Arnaldo teve a ideia de recorrer a 2 médiuns conhecidos, que militavam numa casa espírita de orientação kardecista. Para lá nos dirigimos após falar com Anselmo e Eusália. Estes colocaram à nossa disposição 2 guardiões que nos acompanharam com o máximo de interesse no caso. Eusália, por sua vez, juntamente com Anselmo, dirigiu-se ao lar de Erasmino, para desdobrá-lo e trazê-lo à tenda onde seria realizada a limpeza magnética, conforme os trabalhos da casa. Desdobramento. Dirigimos-nos para o lar de Francisco, um dos médiuns que iríamos recrutar para as tarefas da noite. A noite estava belíssima e o ar balsamizante trazia fluidos da natureza, transportados pela brisa suave. Arnaldo, os guardiões e eu encontrávamos-nos em frente a uma residência modesta, de aspecto agradável, onde adentramos com o máximo respeito. Os guardiões ficaram do lado de fora formando uma corrente de energia no local, para proteger o médium quando estivesse em desdobramento. Francisco ainda estava acordado, lendo um livro na sala quando chegamos. Arnaldo, após aplicar-lhe um passe na região frontal, fez-se visível a ele através da vidência e comunicou-lhe o que estava acontecendo, a nossa necessidade de ajuda para o caso em que estávamos envolvidos. Francisco dirigiu-se imediatamente para o quarto de dormir e, após breve prece, colocou-se à disposição para o trabalho. Arnaldo aproximou-se de Francisco e ministrou-lhe um passe magnético no córtex cerebral e outro ao longo da coluna, promovendo o seu afastamento do veículo físico. Pude notar que, ao afastar-se do corpo em desdobramento, no plano extrafísico, Francisco Espírito possuía a faculdade de evidência. Registrava-nos a presença com naturalidade e com desenvoltura apresentou-se a mim, colocando-se à disposição como se estivesse acostumado a tais saídas conscientes. Era o fenômeno da viagem astral,
como é conhecido nos meios espiritualistas. Boa noite, companheiros, falou Francisco apresentando-se a mim. Acredito que devamos nos dirigir imediatamente para a tarefa, não é mesmo? Mas peço-lhe, Arnaldo, por gentileza, que me dê as orientações devidas, afinal você não me avisou com antecedência. Preciso saber os detalhes sobre o caso e como posso ser útil. Arnaldo deu um sorriso de satisfação e, abraçando Francisco, foi-lhe colocando a par da situação. Saímos da residência de Francisco, onde ficou de plantão um dos guardiões, para qualquer eventualidade, pois era necessário proteger o corpo do médium de qualquer investida de espíritos infelizes. Quando saímos, pude ver o trabalho que foi realizado em volta da residência. Envolvendo a casa, uma coluna de energia que mais parecia uma cortina de fogo, estava formando um manto protetor que, com certeza, não poderia ser rompido por entidades levianas ou espíritos maldosos. Em frente ao portão de entrada, mais duas entidades que não avistara antes estavam de guarda, auxiliando um dos guardiões que viera conosco. Estranhei todo aquele aparato e, antes que perguntasse a Arnaldo, ele foi logo falando. Em tarefas desta natureza, principalmente quando o medianeiro estiver em desdobramento, é natural que protejamos o seu veículo físico com os cuidados necessários, pois qualquer dano causado ao seu corpo irá repercutir no perispírito e, se a tarefa for realizada em regiões mais inferiores, é de se esperar qualquer tentativa de entidades sombrias para impedir sua realização. Igualmente, o médium desdobrado deverá contar com a assistência de uma equipe consciente e responsável deste lado de cada vida, afinal estamos no trabalho do bem e devemos nos preservar de possíveis interferências nas atividades. Aproveitando o ensejo criado pelas elucidações de Arnaldo, desejei saber a respeito do desdobramento ou viagem astral e de como Francisco tinha consciência do que se passava deste lado. Será que todos os médiuns que se desdobram têm consciência disto? Sorrindo, Arnaldo falou. Podemos afirmar que nem todos se igualam no que concerne à manifestação do fenômeno mediúnico. A consciência deste lado de cá não é possibilidade de todos. Como Allan Kardec escreveu em O Livro dos Médiuns, a mediunidade é orgânica. Podemos entender isto da seguinte forma: quando o espírito reencarna com determinada tarefa a desempenhar com relação à mediunidade, o seu perispírito passa a ser submetido a uma natural elevação da frequência vibratória e, por conseguinte, o próprio corpo físico, que reflete as vibrações perispirituais, também é elaborado com vista às tarefas que desempenhará no futuro, no que se refere à mediunidade com Jesus. Dessa forma, podemos entender que aquele que é preparado para trabalhar tendo inconsciência do fenômeno, dificilmente poderá modificar essas disposições, pois seu organismo foi preparado para tal. Igualmente, aquele que foi preparado vibratoriamente para ter a consciência deste lado da vida, quando desdobrado, haverá de manifestar esta consciência no momento propício quando seus mentores julgarem necessário, pois traz impressas em seu perispírito as vibrações necessárias que o habilitarão à consciência nas regiões espirituais. Mas isso tudo ainda é relativo, pois o homem atual ainda se conserva despreparado para certas tarefas e muitas vezes, estar consciente poderá dar ensejo a dificuldades maiores, devido à falta de preparo de muitos que se candidatam ao serviço. No caso de Francisco, é um velho conhecido nosso de tarefas semelhantes, procura estudar sempre e conservar-se ocupado em tarefas nobres e elevadas. Isto facilita-nos o trabalho, mas não quer dizer que quando ele retornar ao corpo denso irá lembrar-se de tudo, não. Não há necessidade disto. É bastante que desempenhe as suas tarefas com amor e dedicação. A maioria das pessoas hoje em dia aguarda obter experiências com viagens astrais para se convencerem de que a vida continua além da matéria. Esperam com isso poder fazer viagens mirabolantes a mundos diferentes, criando uma expectativa que possivelmente nunca irá se concretizar. Querem fazer viagens fora do corpo,
Mas isso acontece todas as noites quando dormem, e mesmo que pudessem realizar tal feito conscientemente, de que adiantaria? Ainda não aprenderam a realizar a viagem para dentro de si mesmos, para se conhecerem, a viagem do autodescobrimento, como é da proposta do Espiritismo. Precisam aprender a fazer a viagem da vida, de suas vidas com dignidade e equilíbrio. Do contrário, continuarão perdidos sem se conhecerem e sem conhecerem as leis da vida. Há muita conversa em torno disto, e o bom mesmo seria que quem quisesse conhecer mais sobre o assunto se reportasse aos escritos de Allan Kardec. O que hoje se imagina mais atualizado a respeito dessas e outras coisas referentes às questões do espírito não passa de adaptação do que dizem os escritos de Kardec. Apenas trocaram os nomes para dar sabor de novidade. O problema humano segue sendo sempre o mesmo. Mas como trocaram o nome? Aventurei-me. Basta observar, Ângelo, ao fenômeno mediúnico tão conhecido e explicado pela doutrina espírita. Os autores modernos, apenas para se dizerem diferentes, deram o nome de channeling e os médiuns denominaram canais. Aos espíritos deram o nome de consciências extrafísicas. O termo encarnado foi substituído em alguns casos por intrafísicos. O fenômeno de desdobramento, tão conhecido desde épocas remotas e classificado por Allan Kardec, hoje recebe vários apelidos, como projeção da consciência, bilocação da consciência, viagem astral e outros nomes estranhos que o homem não cansa de criar, tentando passar a ideia de que são coisas diferentes, pois o seu orgulho não lhes deixa admitir que a universalidade do fenômeno e seus desdobramentos no psiquismo humano de há muito foram catalogados pela doutrina espírita e se encontram atualíssimos em O Livro dos Médiuns, que constitui o mais moderno tratado de ciências psíquicas da humanidade. Mudam apenas os nomes, mas o fenômeno continua sendo o mesmo. Entendi o exposto e fiquei imaginando como o homem complica as coisas de tal modo que passa a ser vítima de si mesmo, emaranhando-se em conceitos tão confusos que ele mesmo não sabe como sair deles. A conversa estava mesmo interessante, mas a nossa equipe, acrescida da presença de Francisco, dirigiu-se ao lar de Otávio, outro médium que Arnaldo conhecia e que poderia ser-nos útil na tarefa. O procedimento se realizou da mesma maneira, com a formação de um campo de força em torno da residência do companheiro encarnado, enquanto o outro guardião se colocava de prontidão para a proteção do corpo físico de Otávio, que, desdobrado, vinha para o nosso lado auxiliar nas tarefas da noite. Dirigimos-nos todos para a tenda, onde nos aguardavam os amigos espirituais Eusália e Anselmo com o espírito de Erasmino desdobrado pelo sono físico. Os guardiões e os caboclos. Erasmino fora trazido para a tenda de Umbanda pela ação de Eusália, que, auxiliada também por uma equipe de guardiões que ficaram em sua residência, pôde trazê-lo até nós para as atividades que se realizariam. Anselmo modificou sua aparência perispiritual e manifestou-se a evidência de um dos médiuns da casa, convidando-o ao trabalho como preto velho pai Damião, tão querido por todos dali. A equipe estava formada para a primeira parte do trabalho espiritual. Erasmino foi colocado deitado em frente ao altar, numa maca estruturada com fluidos do nosso plano. Caboclos e pretos velhos adentravam o ambiente sob a orientação de Eusália, a vovó Catarina da tenda aqui, bondosamente indicando o que fazer. Envolvendo o médium desdobrado, Anselmo, pai Damião, procedeu ao fenômeno de incorporação no plano espiritual, quando o perispírito do médium foi se ajustando vibratoriamente ao do espírito que orientava. O fenômeno era maravilhoso de se observar. A aparência externa do médium foi aos poucos se modificando até assumir a mesma conformação de Damião, o velho africano que agora assumia as tarefas. Erasmino, sonolento, não registrava a nossa presença, apenas ficava passivo ante aos acontecimentos. O espírito de um índio aproximou-se trazendo uma vasilha que continha uma espécie de remédio, que deu a Erasmino para beber. Imediatamente ele vomitou algo visguento e mal cheiroso,
que Eusália disse tratar-se de resíduos colocados pelas entidades das trevas em seu perispírito, a fim de provocar doenças físicas, que o distraíssem do verdadeiro problema. Os guardiões oesos foram chamados para realizarem outra tarefa. Acompanhando Francisco e Otávio, iriam conosco até o reduto das trevas, para desativarem a base de operações deles. Necessitavam de médiuns encanados, embora desdobrados, por possuírem ectoplasma, energia necessária para a desativação das bases das sombras. Deixamos Erasmino desdobrado aos cuidados de Eusália e sua equipe e fomos para a região astralina onde se localizava a base de operações das trevas. Assim que chegamos, pudemos notar intensa movimentação nos arredores. Francisco e Otávio estavam tranquilos e muito seguros na realização da tarefa. Pensei que os habitantes daquela construção estavam sabendo da nossa visita e que haviam se precavido contra nós. Novamente Arnaldo esclareceu a todos. A movimentação que presenciam é resultado dos trabalhos dos guardiões, que recrutaram seus amigos para auxiliarem na tarefa. Embora todo o movimento, como veem, comportam-se com a máxima disciplina e executam com rigor a sua tarefa. Observei mais e vi uma grande quantidade de espíritos que se aproximavam furtivamente do prédio. Pareciam comandados por uma equipe que se colocava à frente, trazendo algo semelhante a um mapa, ora olhando para o prédio à frente, ora para o papel que tinham na mão. Longas fileiras de espíritos se colocavam em volta do edifício das trevas, em movimentos precisos, estudados e com o máximo de silêncio. Vestiam-se como soldados e traziam nas mãos uma espécie de tridente. Segundo fui informado, eram armas elétricas que descarregavam energia e davam choques nos outros espíritos que haviam de ser capturados. Funcionavam com eletromagnetismo. Eram as mais eficazes contra as investidas das sombras. Tudo parecia uma operação de guerra. Um dos guardiões aproximou-se de nós trazendo nas mãos instrumentos pequenos, que foram entregues a Francisco e Otávio. Eram 2 bombas mentais, conforme esclareceram. Foram ajustadas na frequência vibratória dos 2 médiuns e assim que retornassem ao corpo físico, iriam explodir e desativar a base das sombras. Os médiuns não correriam nenhum risco, pois nós os acompanharíamos nas tarefas e eles seriam escoltados de volta ao corpo físico com segurança. Por sua vez, os espíritos não sofreriam nenhum mal, afinal, eram espíritos e o efeito das bombas mentais seria um choque vibratório tão profundo que queimaria as criações fluídicas do edifício, destruindo a base e desestruturando mentalmente seus habitantes por algumas horas, tempo suficiente para que os guardiões os recolhessem com suas redes magnéticas e os conduzissem para os devidos lugares. Toda a operação fora preparada com esmero e nos mínimos detalhes. Ao longe pude ver ser levantada uma espécie de rede que envolvia todo o prédio. O guardião esclareceu. Trata-se de uma medida de emergência. Não estamos lidando com espíritos comuns. São conhecedores de várias técnicas e têm em suas fileiras muitos que na crosta foram cientistas, generais ou comandantes de tropas de guerra. A rede é para dar mais segurança a todos, principalmente aos médiuns. Caso alguns desses espíritos escapem com consciência do que está acontecendo, serão prisioneiros da rede, que os manterá vibratoriamente desarmados, sugando-lhes as energias. Mas se forem ajudados por fora, aqueles que se aproximarem das redes ficarão aí grudados como a mosca no mata-borrão e só se libertarão quando nós desligarmos as baterias. Esses espíritos são altamente perigosos. Convém não arriscarmos. Fiquei extasiado ante a organização dos guardiões e vi quanto eram úteis em qualquer trabalho que se realizasse nas regiões inferiores. Eram profundos conhecedores daqueles sítios e de seus habitantes. Isso justificava o hino que havíamos ouvido na tenda a respeito deles, que dizia mais ou menos o seguinte: 7, 7, ele é das 7 encruzilhadas. Uma banda sem êxodo,
não se pode fazer nada. São eles os verdadeiros Jesus da Umbanda, conhecidos como guardiões nos subplanos astrais ou umbral. Verdadeiros defensores da ordem, da disciplina, formam a polícia do mundo astral, os responsáveis pela manutenção da segurança, evitando que outros espíritos descompromissados com o bem instalem a desordem, o caos, o mal. Têm experiência nesta área e se colocam a serviço do bem, mas são incompreendidos em sua missão e confundidos com demônios e com os quimbas, os marginais do mundo astral. Além, avistava-se a falange de espíritos de africanos, antigos escravos do que se juntavam aos outros espíritos e trazia cada um atabaque, espécie de tambor que costumavam utilizar quando estavam nas senzalas, para acompanhar os ritmos de seus cânticos sagrados. Esses espíritos formavam uma verdadeira legião. Com os corpos perispirituais seminus, formavam a segunda coluna de entidades que vinham para auxiliar nas tarefas. Aguardavam as ordens para entrarem em ação. Após os preparativos, fomos com Francisco e Otávio para o interior do prédio. Mas se nós, os desencarnados de nosso plano, éramos invisíveis àqueles outros espíritos que se conservavam vibratoriamente distantes dos ideais superiores, os médiuns desdobrados tinham que colocar uma espécie de roupa que se assemelhava a um escafandro para evitar serem descobertos por algum recurso que os cientistas do mal houvessem desenvolvido. Entramos no prédio conduzindo os dois médiuns. Arnaldo levou Francisco até certo lugar no andar térreo, enquanto eu levava Otávio para o último andar, tomando cuidado de deixá-los à vontade para ajustarem os instrumentos que os guardiões lhes deram, com as vibrações pessoais. Após realizado o feito, deveriam permanecer por 3 minutos próximos ao local, em profunda concentração pois, fixado em cada bomba mental, havia um dispositivo que acumulava certa quantidade de ectoplasma dos médiuns, necessário para o disparo dos elementos radioativos que iriam abalar as estruturas das trevas. Estávamos confiantes e orando intimamente. Quem imagina que o trabalho dos espíritos é uma ação puramente mental, sem nenhum esforço, engana-se grandemente. Aqui deste lado aprendi que temos recursos que desafiam as melhores criações. Invenções humanas e que são colocados a serviço da ordem, do bem e do equilíbrio geral. Temos possibilidades que podem ser aperfeiçoadas ao máximo. Por outro lado, aquele que se desvia do caminho elevado, optando por formas equivocadas de viver deste lado da vida, irá encontrar mentes que se afinam com ele, em processos infelizes de existência extrafísica, até que a lei divina de causa e efeito os faça retornar, pelo sofrimento ao caminho da razão. Tudo depende dos objetivos que venhamos estabelecer para nós. As possibilidades são infinitas e diante do trabalho a realizar, não há lugar para separativismos, preconceitos descabidos ou pretensões de superioridade, pois neste trabalho que desenvolvemos deste lado, a serviço do eterno bem, a única bandeira que conhecemos é a da caridade, da fraternidade, da causa do Senhor da vida, seja ele chamado de Oxalá ou de Jesus. Após os preparativos realizados sob a supervisão dos guardiões e de Arnaldo, retiramo-nos do prédio e encontramo-nos com os trabalhadores que estavam sob a orientação de um dos guardiões. Depois de nos certificarmos de que tudo estava ocorrendo de acordo com os planos, fomos informados de que deveríamos esperar, pois a própria Eusália iria estar presente na hora de realizar a desativação da base sombria. A cena em que se passou ante a nossa visão espiritual era verdadeiramente digna de registro para os nossos irmãos encarnados. Eusália vinha em nossa direção envolvida em suave luz, que a distinguia dos outros espíritos. Falou-nos brevemente que estava se aproximando do prédio o espírito responsável pela desdita de Erasmino e que deveríamos esperar mais um pouco, pois ela gostaria que ele fosse capturado e conduzido para uma casa espírita, onde poderia passar pela terapia espiritual que normalmente é chamada de desobsessão,
enquanto ela e seus trabalhadores ficariam responsáveis pela falange de espíritos mais perigosos, encaminhando-os no devido tempo para o tratamento adequado, numa casa espírita ou numa tenda umbandista. Aproximou-se o espírito que esperávamos, um senhor de certa idade que expressava na fisionomia o rancor e o ódio de tal forma que sua aura se expressava em cores negra e cinza, com matizes de vermelho vivo. Adentrou o prédio sem, contudo, perceber-nos a presença, pois só tinha diante de si a vingança e o ódio, que o tornava cego para qualquer outra coisa. A um sinal de Eusália, os dois médiuns, Francisco e Otávio, foram reconduzidos ao corpo físico por dois guardiões e por Arnaldo, enquanto eu fiquei observando e anotando as cenas que se passavam neste plano da vida. Novamente Eusália deu um sinal, levantando uma das mãos e contornando a multidão de guardiões. Vieram de todos os lados as falanges de caboclos, índios e outros espíritos que trabalhavam sob a orientação dela, tomando conta daquela paisagem espiritual como se fosse um acampamento de guerra, preparados para qualquer eventualidade. Os atabaques soaram todos a uma só vez e o resultado foi que um tremor cada vez mais intenso abalou toda a região, como se um terremoto de grandes proporções tivesse ali o seu epicentro. Os espíritos de antigos escravos faziam a sua parte com cânticos pronunciados com cadência e numa linguagem desconhecida para mim, começaram o trabalho de desarticulação da base das sombras. A visão era maravilhosa e cada um dos espíritos, os caboclos da tenda, estava envolvido em luzes de matizes variados, como reflexos de um arco-íris, iluminando as cercanias daquela paisagem umbralina, que, neste momento se mostrava como palco de uma atividade de grandes consequências para todos nós. Fiquei emocionado com a visão dos caboclos. Eusália baixou a mão no exato momento em que os médiuns assumiam seus corpos físicos e ativavam com suas vibrações mentais que começaram a fazer efeito. Foi tudo muito rápido e organizado. Primeiramente começou uma espécie de fogo ou energia radiante, que consumia a construção de baixo para cima e de cima para baixo, desfazendo a estrutura imponente e provocando o desmoronamento da construção fluídica. Parecia uma fornalha atômica em expansão. Depois pudemos observar descargas magnéticas e elétricas que saíam do interior do prédio em destruição e toda a paisagem em volta do que restava da construção das sombras era literalmente queimada pela ação eficaz das descargas de energias. Acima do edifício, viam-se formas pensamento esvoaçando e sendo queimadas pelo fogo elétrico que a tudo devorava e desfazia, promovendo o saneamento da atmosfera psíquica ambiente. Eram tão fortes os efeitos magnéticos que, no plano físico, os encarnados puderam ver uma imensa tempestade que se abatia sobre a região da cidade onde, em correspondência, estava localizado o reduto das trevas. Raios e trovões descarregavam-se na atmosfera física e espiritual daquele lugar, enquanto chuva torrencial descia das nuvens sobre a região física correspondente à vibração do local. O rio da capital estava ameaçando ultrapassar suas margens com a tempestade imprevista, mas não somente as águas das chuvas como também os fluidos deletérios acumulados pelas mentes invigilantes dos homens na psicosfera da cidade, estavam sendo despejados naquelas águas revoltas e lamacentas do rio para serem absorvidas depois pelo solo abençoado do planeta, onde seriam destruídas as criações mentais inferiores. Grande quantidade de espíritos saía correndo dos escombros da construção no desespero que os invadia. Seres apavorados tentavam escapar, enquanto os guardiões apertavam o cerco com suas lanças e tridentes de energia, contendo qualquer tentativa de fuga. Os outros espíritos que se apresentavam como caboclos, vinham velozes do alto como que cavalgando sobre nuvens fluídicas, impondo respeito e pavor àqueles espíritos que não esperavam uma ação conjunta que destruísse suas atividades. Era de uma beleza indescritível a cena geral. Ao comando de Eusália, a vovó Catarina da tenda de Umbanda,
As redes foram ativadas enquanto a falange das trevas saía em debandada e desfalecia ante a visão aterradora de guardiões e caboclos que lançavam suas flechas de energia e seus dardos magnéticos, desarmando a legião das trevas. Nunca vivenciei tão grandes ações deste lado da vida, desde que aqui cheguei. A natureza parecia estar satisfeita com o saneamento do ambiente astral e do lado dos encarnados. As pessoas corriam para todos os lados, para se protegerem da tempestade que se abateu sobre a cidade de São Paulo.